Quiz da Previdência. Realização Maria Fernanda Mascaro, Advocacia. Boa tarde, doutora Fernanda, tudo bem? Boa tarde, Solange. Boa tarde a todos. 2025 chegou, mudanças, né? No nosso bate-papo, que eu acho que isso é muito importante, porque eu falo até para os nossos telespectadores que o ano passado a gente percebia que as pessoas faziam perguntas e nós, muitas vezes, a doutora não tinha nem tempo, graças a Deus, né, por muito serviço, de responder. Então, esse ano, Central da Notícia, Programa Convívio, achou melhor estar mudando aí a maneira, né? Então, você aí da nossa cidade faz a pergunta e a doutora Fernanda vai estar falando. E também, se você me encontrar aí para as ruas, né? Quiser mandar uma pergunta para a doutora Fernanda, pode ser, né, doutora? E nós vamos responder aqui no ar. Você pergunta, mas é importante você também mostrar a sua cara para perguntar, mesmo que seja de temas que já passou. Pode ser também, né, doutora? Claro. Que coisas, porque eu falo assim, a lei aqui, ela muda toda hora. E os temas são o mesmo, né? Como hoje nós vamos falar do BBC Loas, que quantas vezes nós já falamos sobre isso. E as pessoas que estão nos assistindo, muitas vezes eles ficam com dúvidas, né? Então, a doutora aceitou o convite da Central da Notícia de estar mudando aí a maneira de nós estarmos respondendo. Então, você, todo o programa, às vezes sim, às vezes não, você vai participar também, né, do nosso bate-papo aqui. Combinado? Me viu na rua? Pode perguntar, que não tenha dúvida. E que também que a doutora, se quiser perguntar, ela pega o celular dela, já grava e nós colocamos aqui para você. Combinado assim, doutora? Combinado. E também eu acho que pode ser um meio de quem às vezes não te encontra, gravar o vídeo e mandar para a Central da Notícia com as perguntas que tem dúvidas. Manda lá. Gostei, né? Deixa o celular, vamos combinar, né, Lucas? Deitado, nunca em pé, tá? Porque deitado, às vezes vocês estão na TV, vocês veem que fica aquela imagem do lado porque a pessoa fez em pé. Deixa deitado, grava, manda para a Central da Notícia que nós vamos estar respondendo. Não escrito, e sim gravado, porque é importante a gente mostrar a cara, né? Então, hoje nós vamos ter pergunta aí, depois nós vamos estar perguntando do BBC Loas. Mudanças e regras do benefício, doutora? Eu tinha certeza que a hora que a gente mudasse essa configuração, o pessoal ia vir mesmo fazer perguntas, porque veio mudança no final do ano deste benefício. Como a Solange falou assim, o benefício é o mesmo, mas as leis vão se aperfeiçoando, vão sendo alteradas para realmente as leis, representarem a vontade e aquilo que é a intenção do legislador e a vontade da população. Por isso que as leis não são estáticas, tem mudanças sempre. E nós temos que trazer essas mudanças porque a lei que valia hoje, talvez hoje não se aplica mais. Como no caso do benefício de amparo social para as pessoas com deficiência e aos idosos, no finalzinho do ano veio uma mudança alterando a fórmula de cálculo da renda per capita familiar e outras regras de manutenção desse benefício. Então, mesmo quem não tem o benefício estava buscando as informações para verificar se tem enquadramento, agora não sabe se tem ou não direito por causa que não está por dentro dessa nova lei. Agora, a renda per capita não vai ser somente as pessoas que compõem o núcleo familiar. Pela legislação que vigorava até dezembro de 2024, era os pais, os filhos menores solteiros, tá? Enteados, menores tutelados, tá? Então, quer dizer, era o núcleo principal familiar, tá? Agora não, a nova legislação expandiu o conceito de família conforme está previsto na nossa Constituição e conforme a jurisprudência, as decisões judiciais já vinham interpretando. Porque o núcleo familiar não é só essas pessoas. Não pode acontecer de um filho maior
casado, ao invés de ir morar em outra residência com a esposa, continuar no mesmo teto com os pais e com os irmãos solteiros menores? Isso acontece nas realidades do dia a dia de hoje. E pela lei anterior, esse filho, por ter casado e constituído seu núcleo familiar, a renda dele não computava para fins do benefício de amparo social que você fosse perder para aquele outro núcleo familiar. Agora não. Se está todo mundo residindo sob o mesmo teto, vai todo mundo no pacote. A renda de todos que residem sob o mesmo teto. Todos os integrantes do grupo familiar, da família completa, que reside sob o mesmo teto. Se a minha sogra está morando comigo, ela tem renda de aposentadoria, antes não computava a renda da sogra, agora vai computar. Se você está morando, por exemplo, com um enteado maior de idade que casou, e ele tem a sua família, casou, tem filho, a renda dele vai entrar também para o cálculo, mas também vai ser dividido por esses membros também. Então, antigamente, vou dar um exemplo prático que acho que todo mundo consegue visualizar melhor o que essa lei fez. Digamos que eu tenho um filho com deficiência numa família, onde tem 3 crianças e o casal, pai e mãe. Então, digamos que o pai era trabalhador e recebia um salário mínimo. Dividindo pelos 5 moradores dos filhos menores de idade, a renda per capita dava inferior a 1/4 do salário mínimo. E esse filho com deficiência tinha direito. Hoje, digamos que além desses 3 filhos menores, o casal também tem um filho maior de idade que casou, então levou mais uma pessoa a morar na casa. Mas ele conseguiu um bom emprego, porque ele conseguiu um estudo melhor, e ele está ganhando R$3.000. A renda dele vai somar com a renda do pai. Então, o pai que recebe, hoje o salário mínimo foi para 1.518, que nós vamos falar numa próxima, vai somar os 1.518 com o pai, com a renda desse filho de 3.000, nós vamos ter R$4.118 de renda. Mas não vai dividir mais só por 5, vai dividir por 7. Mas 4.000 dividido por 7, a renda per capita dá superior a 1/4 do salário mínimo. Tá, mas então eu acho que a Luciana estava com essa dúvida aí que você está até respondendo, né? Vamos acompanhar então as perguntas que a Luciana... Ela está perguntando isso daí, doutora, vamos ver. Olá, boa tarde, doutora Maria Fernanda Mascaro, tudo bem? Doutora Fernanda, eu tive vendo por aí, pela internet, pelos meios de comunicação, que houve uma mudança na lei da BPC-Loas. Então, eu anotei aqui uma pergunta, porque eu tenho muito interesse em saber. E eu acho que a mim e a todos, né? Porque aí esclarece para todo mundo. Teve uma mudança nas regras do benefício. O que mudou agora, né, nessa lei, e o que afeta para quem vai receber o benefício? A senhora pode me esclarecer? Obrigada, viu? É isso aí, Luciana. Essa é uma das principais mudanças que veio da legislação. Agora, a forma de você computar a renda do grupo familiar está um pouco diferente. É todos que residem sob o mesmo teto e não só o núcleo familiar daqueles parentes que compõem o núcleo principal. Os filhos casados, sogros, sogras, também todos eles, se estão no mesmo teto, na mesma casa, a renda vai computar de todo mundo. Então, isso daí, Luciana, está respondida, né? E a terceira pergunta lá que ela fez, que é se vai dar ainda para ter 2 BPC-Loas, né, na mesma casa. Então, isso foi um motivo que a gente até arrepiou quando veio o projeto de lei falando disso, porque o projeto de lei originário dessa alteração legislativa que o governo pretendia fazer, ele fazia um pouco maior para limitar mais o acesso ao benefício. Porque em 2020 veio uma alteração da legislação para atender muito o que os juízes já estavam dando. Se tinha mais de um idoso na casa, acima de 65 anos, que tinha direito ao BPC,
o segundo idoso, antes de 2020, não conseguia também ter o BPC. Com a mudança em 2020, os 2 idosos da casa, mesmo que não tivesse os 15 anos de contribuição para o INSS, não conseguiam a aposentadoria por idade, mas conseguiam o BPC Loas. Então, em 2020, os 2 conseguiam o BPC. O governo tentou, nesse projeto, limitar a um benefício só do BPC por casa. Mas isso, na hora da votação e de aprovar a lei final, foi excluído. Então ainda é possível ter mais de um beneficiário desse benefício na mesma casa. Houve esse projeto de lei que ia limitar a um benefício por casa, mas isso não passou lá na hora da votação e a regra continua a mesma. Se tem mais de uma pessoa com deficiência na casa, ou mais de um idoso acima de 65 anos que cumpre os requisitos da renda per capita, ele pode ter direito a este benefício assim também. Então, nós conseguimos acumular 3, 4 benefícios numa mesma casa. Melhorou um pouco, né? Manteve o que nós já tínhamos de ganho da nova legislação desde 2020. Então, era muito drástico o governo, em 2020, dar essa concessão, e de repente já em 2024 tirar esse direito das pessoas. Não houve alteração da sistemática da população no intuito de que desse tempo para que em 4 anos apenas esses idosos ou pessoas com deficiências contribuíssem o suficiente para a Previdência Social para ter direitos aos benefícios previdenciários e não depender desse benefício assistencial. Então, isso não passou no Congresso. Fica tranquila, Luciana. Então, respondida, né? Eu acho que é isso aí, né, doutora? Tem mais alguma coisa que a doutora gostaria de falar? Outra coisa desse projeto de lei que a Luciana nos perguntou sobre deficiência grave, também foi outra coisa que nos arrepiou lá. Eu não posso deixar a Luciana sem essa resposta, quem tem né? Deficiência grave aí, por quê? Tem direito ao benefício. A nossa Constituição Federal, que é a lei maior do país, ela fala que toda pessoa com deficiência tem direito a esse benefício. E, de repente... Então, não é só quem tem deficiência grave. O governo quis, nesse projeto de lei, limitar somente para pessoas com deficiência grave. Mas, vamos dizer, a pessoa com deficiência moderada ou deficiência leve não é deficiente. Não está trabalhando? Não é? Não está conseguindo trabalhar? Nós temos ainda uma sociedade que não é tão inclusiva assim, que consegue encaminhar para o mercado de trabalho as pessoas com deficiência leve ou moderada, todas elas. Nós temos que respeitar o direito da pessoa com deficiência. E o que a nossa Constituição fala? A Constituição fala de dar proteção a todas as pessoas com deficiência. O governo também tentou, nesse novo projeto de lei, restringir só para a deficiência grave, mas também não passou. Luciana, fica tranquila que mesmo que a deficiência seja leve ou moderada, o benefício vai ser concedido. A única coisa que mudou, que você já respondeu para a Luciana, foi que vai contar a renda de todo mundo. Combinado? Temos 1 minuto. As pessoas que têm o benefício, como nós já falamos em muitas entrevistas do ano passado, o governo começou a exigir o cadastro biométrico, a carteira nacional de identificação ou pelo título eleitoral. Isso aí ele colocou, né, nessa nova lei. Então agora não tem como escapar. Tem que ter o cadastro único atualizado a cada 2 anos mesmo e tem que ter essa carteira nacional de identificação. Valeu? Tem que ficar atualizadíssimo. Então fica a dica aí da doutora Fernanda Mascaro. Quiz da Previdência. Realização Maria Fernanda Mascaro, Advocacia.